Este vídeo é patrocinado pela Raycon. 2021 definitivamente me lembrou o porquê eu amo ser um fã de anime. Attack on Titan deixando a sua marca na cultura pop, Jujutsu Kaisen ficando cada vez melhor a cada episódio, Horimiya sendo a coisa mais fofa neste planeta, o Wonder Egg cortando profundamente na minha psique e aí tem o Kaifuku. O semi-hentai desgovernado. Mas quando eu tava escolhendo qual dessas obras eu realmente queria falar sobre, eu só conseguia pensar em Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation, o Isekai da temporada. Oh, shit. E se você é novo neste canal, e aí? Eu gosto de Isekais. Até os meia boca. E a minha relação com esse gênero aqui no canal é mais ou menos assim. Beleza, gente? Tá na hora de falar sobre outro Isekai. Ah, não, Gigank, tudo menos isso. Você deve estar entediado de me ouvir falando de Isekai. Eu tô entediado comigo falando de Isekai. Mas depois de um 2020 até que bacana pros novos títulos do gênero, Mushoku Tensei apareceu e eu acredito que ele mostrou como esse gênero pode ser especial. Então eu vou falar sobre isso. O deus Greirat é um bebê recém-nascido de um mundo de fantasia que, depois de apreciar uma bela vista da sua mãe, ele percebe que é só um bebê e as suas primeiras palavras depois de chegar nesse mundo são... Apesar disso, o deus é na verdade um tiozão de 34 anos com a sua memória intacta. Ele reencarnou depois que morreu quando ele... acreditem ou não... foi atropelado por um caminhão. Por causa disso, sua família não percebeu que eles deram à luz a um bebê que está constantemente excitado. Mas conforme ele cresce, ele logo percebe que ele não é o único tarado do pedaço. Esse é o seu pai, ele é basicamente um protagonista de hentai. Ele é tarado, essa é a mãe, ela vive se enroscando com o pai dele porque ela é tarada e tem a medir deles e é claro que ela é tarada. A população em geral desse mundo vivem excitados. E aí ele consegue uma professora que... na verdade, ela até que é normal e... eu tô zoando, ela é ultra tarada! E assim começa a segunda vida de Rudeus. Enquanto ele vai crescendo, ele aprende sobre magia, sobre este novo mundo e acaba descobrindo a relíquia sagrada que é a calcinha da Roxy. E dá pra fazer uma religião disso aqui. Agora, para quem ainda não viu o anime, isso pode parecer uma sinopse genérica e você deve estar se perguntando qual é a grande diferença dessa trama comparada a todos os outros isekais que você já viu? Sim! Aqui nesse pedacinho de céu, Mushoku Tensei é frequentemente apontado como o avô dos isekais modernos. Ou a avó, ou o pai, ou aquele tio alcoólatra das festas de família que faz os comentários inadequados dos seus sobrinhos e essas paradas que você já viu nos isekais modernos. Um nerd antissocial é morto, você tem um mundo de fantasia com magia e você até consegue ver o drift do caminhão antes da batida. E eu fico pensando, será que é cultural dos caminhoneiros dos isekais estarem sempre prontos pra ação? Mas pra mim, é fácil dizer que essa obra é uma pioneira do gênero, por mais que ela possa envelhecer mal se os seus tropos originais possam acabar se tornando um pouco clichês, mas de alguma forma Mushoku Tensei é um dos poucos isekais que eu já vi que os tropos fazem muito sentido. Até porque uma das minhas grandes questões que eu me pergunto é, por que um isekai precisa ser um isekai? As primeiras histórias desse gênero sempre seguiam as aventuras de um grupo de personagens tentando encontrar um caminho de volta para o seu mundo. 12 Kingdoms, Imasoko ni Iruboku e até mesmo Digimon. Havia uma razão para essas obras serem isekais porque o ponto principal da trama motivadora era encontrar um caminho de volta para casa. Mas eventualmente essa ideia desapareceu por completo, os personagens não tinham mais o interesse de voltar para o seu mundo anterior e em vez disso a principal razão para uma história se tornar um isekai era... Aí, você é um perdedor que precisa de um cara sem graça para se projetar? Bom, que tal essa projeção horrível de um perdedor nerd que é bonitinho e talentoso, mas não se preocupe com isso porque ele é um perdedor assim como você! E agora ele está em um novo mundo onde tem solteironas sexys aos seus pés e além disso ele é quebrado de forte por causa de um único truque muito simples que faz com que todo cara odeie ele. É isso aí, ele tem tudo que você sempre sonhou. Então pule na frente de um caminhão hoje mesmo e vá direto para o mundo dos seus sonhos. Ligue para 0800 Me Mata aí na moral para reservar a sua vaga. E ligando agora você ainda ganha uma loli. E todo esse tempo eu sempre me perguntei como cacete saímos do ponto A pro ponto B. E assistir Mushoku Tensei me fez perceber que ele pode ser aquele elo perdido que faltava esse tempo todo. O Rudeus era um completo isolado na sua vida passada. Ele sofria bullying, ele tinha ansiedade social, ele tem um trauma e isso levou a se isolar do mundo e se tornar aquela pessoa que ele era. Ele era um cara feio e pobre que não fazia nada da vida, exceto ver animes, jogar videogame e bater aquela gloriosa pra hentai. Tipo assim, olha esse cara, é esse herói que você gostaria de se projetar? Um gordão que parece que veio de algum hentai esquisito? E eu aposto que ele até modera um servidor de Discord. Essas experiências e a pessoa que ele era não mudaram do nada só porque ele renasceu em um mundo de fantasia. Ele carrega o trauma da sua vida anterior e ele é tipo muito tarado, porque ele nunca teve uma vida amorosa e vê as garotas como se fossem estereótipos iguais dos eroguês que ele costumava jogar. Ele não tem as características do herói ideal como qualquer outro protagonista de Isekai, mas o que ele tem agora é uma família amorosa que está disposta a lhe dar uma chance e uma oportunidade de começar de novo. E a pessoa que ele era antes de reencarnar não é esquecida, na verdade ela constantemente desempenha um papel ativo na formação do tipo de pessoa que ele se torna neste mundo. E ele quer se tornar uma pessoa melhor por causa de como ele era na sua outra vida. Então aqui há uma real razão para este Isekai ser um fodendo Isekai.
Este não é o primeiro isekai que fala da vida passada de um protagonista, mas definitivamente parece que ele teve o maior efeito e isso começa desde o início. Os clichês que nós vemos aqui não são clichês descartáveis, mas sim são elementos fundamentais que constroem os personagens e o mundo dessa trama. Eles não são escritas superficiais e têm uma razão para estarem ali. Olhando para o Rudeus como personagem, eu sei que haverá um grande número de pessoas se incomodando com o comportamento dele, mas eu acho que é essa a ideia. Mesmo que tenha umas coisas duvidosas que nem mesmo eu tenho coragem de defender. Tipo, tem um limite pensando que é um cara de 30 anos no corpo de uma criança que vai despertando seu interesse amoroso bem cedo por jovens da sua idade que futuramente podem se tornar a sua esposa perfeita. Mas isso soa terrivelmente com uma palavra que rima com petrofilia, que geralmente é ilegal ou desaprovado na maioria dos lugares do mundo. E eu só tô esperando que isso seja a próxima coisa que o Twitter vai mirar aquele ban. Olha, eu não tô dizendo que tudo que ele faz é justificável ou que não tem umas paradas estranhas que acontecem de vez em quando, mas aquele cara disse pra uma criança de 8 anos pra usar proteção? Será que todo mundo nessa série só não pode... Mas o que eu estou dizendo é que você não precisa apoiar todas as ações do protagonista e nem tolerar tudo o que acontece para poder apreciar uma boa história de ficção. Através das ações do Rudeus, você consegue ver ele tentando se tornar uma pessoa melhor, e quanto mais experiências ele tem em sua nova vida, mais ele percebe que não precisa ser como ele era antes. Nós vemos ele crescer ainda mais na série, não só de idade, mas também como pessoa. E qual é gente que não ama ver um bom arco de redenção? Mas ele não é o único também. Por exemplo, seu pai é basicamente um ex-protagonista de Harem, e é um tipo de boçal que toma umas decisões bem estúpidas. Mas ele tenta dar o melhor de si para ser um bom pai e dar um bom exemplo pro seu filho, mesmo que ele não seja aquele modelo perfeito. E aí tem a Ares. Ela é uma tsundere difícil de lidar. E a verdadeira magia da obra está nos personagens e neste mundo que envolve eles. E não tem nada de muito especial nos conceitos, mas você consegue sentir a atenção aos detalhes colocados em cada aspecto da história. E cada personagem realmente parece uma parte viva deste mundo, ao invés de ser só um NPC bugado meia boca que só completa o cenário. Se você tá curioso e só tá esperando que eu chegue naquele grande clímax da trama para que você se sinta bem investido, é meio que não tem um agora, sabe? Tudo bem, eu escrevi essa parte do roteiro algumas semanas atrás, antes de que o grande clímax da trama acontecesse. Então, isso realmente anula o meu argumento. Porque o que eu ia dizer é que alguns podem dizer que essa série é um pouco lenta, já que, especialmente no início, não acontece muita coisa. A maior parte é o Rudeus vivendo a sua vida, crescendo, e às vezes o anime parece mais com Slice of Life, mas ele estabeleceu a sua base tão bem que eu já estava muito investido nos personagens e nesse mundo curioso. E agora que já houve uma grande virada na série, eu tô ainda mais investido, porque grandes eventos não precisam acontecer para que a série se desenrole ou faça algo interessante. Por exemplo, em um dos episódios, o Rudeus encara um suposto sequestro falso a fim de ensinar uma lição pra essa tsundere, porque blá blá blá, é uma longa história. Resumindo, os sequestradores acabam sendo reais, ele tem que salvar a garota, joga uma espada voadora nele e ele quase morre. Exceto, é claro, que ele é salvo no último minuto, o que realmente não surpreendeu ninguém nesse momento. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o cadáver sangrento decapitado que caiu aos pés do Rudeus, e pela primeira vez, o Rudeus não disse absolutamente nada. Sem surtos exagerados, sem monólogos internos, só o olhar puro e chocante de puta merda. Tem um cadáver na minha frente. E é um momento tão pequeno que me fez perceber o quanto eu considerava isso tão normal quando eu via cenas assim acontecerem em outras histórias de isekais. Mas sim, esse momento é importante, porque apesar dos tons mais claros dos primeiros episódios, este não é um mundo de JRPG inofensivo. As pessoas morrem, as pessoas matam e isso pode ser brutal. E o Rudeus reage exatamente como qualquer um de nós reagiria. Ele é só um Nietzsche de 30 anos que acabou de ver mortes reais bem na sua frente, mas em contrapartida mostra a forma casual como todos agem ao seu redor. E isso significa que esta não é uma visão rara neste mundo, então isso define com maestria o tom para este tipo de situação, e o que podemos esperar no futuro não é dark, não é edgy, é só real. E é isso que eu amo nessa série. É incrivelmente fundamentado, apesar de ser definido no mesmo mundo de fantasia de isekais clichês que pensávamos conhecer, e diz tudo o que precisa, sem precisar contar só com o diálogo, mesmo que tenha um monte deles. Ele sabe quando mostrar, sabe quando dizer e sabe quando fazer um pouco dos dois. E embora o cenário pareça familiar com o que vimos antes, tanto cuidado foi colocado na maneira com que ele é construído e apresentado que é um prazer poder vê-lo. Normalmente eu gosto de falar da equipe de produção, porque não há muito pra dizer além de a animação tá bacana, as cenas de
lutas são legais e a música faz um barulho legal. Mas tem algo nesta produção que parece muito especial em cada aspecto mostrado. Mushoku Tensei é feito pelo Estúdio Bind, um estúdio completamente novo que foi formado a partir da White Fox, com membros da equipe que parecem ter muita experiência trabalhando com títulos de isekais. E meu amigo, eles devem ter reunido os Vingadores dos membros das equipes de isekais, porque esse anime parece e soa incrível. De acordo com as entrevistas da produção, este estúdio foi formado especialmente para que eles pudessem se concentrar em Mushoku Tensei. O que não é só insano, mas também mostra que alguém teve muita fé nessa série. O nome Estúdio Bind não faz justiça ao bom trabalho que eles estão fazendo. Tipo assim, cara, isso me deixa tão empolgado no maior estilo do Estúdio Shaft, com algumas dessas animações tendo uma pegada do Estúdio Bones e aí vai direto pro Estúdio Nut. Porque a melhor maneira de se dizer isso é que ele não parece uma série de TV. Sabe quando você tá assistindo a um filme de uma franquia de anime e às vezes pode parecer que você tá assistindo a um episódio de anime estendido ou um monte de episódios agrupados, porque mesmo que ele tenha um orçamento um pouquinho maior, ele não tem toda essa presença de cena. E como Mushoku Tensei é o oposto disso, é uma série de TV que emite essa energia que pertence às telonas de cinemas. E não é apenas uma cena bem animada ou apenas um momento incrível, mas algo sobre todo esse anime que dá aquela vibração de uma produção de alto calibre que parece que veio encapsulada direto da magia do cinema. E isso é basicamente Mushoku Tensei. O único ponto negativo que eu posso imaginar seria o do quão longe essa produção pode ir. Neste momento, o anime está confirmado para 23 episódios este ano, e a julgar pelo andamento da história, nós estamos apenas arranhando a superfície. Eu tô torcendo muito para que o Estúdio Bind seja capaz de adaptar o máximo que ele puder, porque mesmo sem ter lido a novel, dá pra sentir o quanto essa história ainda tem o que dizer. E seria uma pena se eles nunca tivessem essa oportunidade, porque assistir esse anime meio que reacendeu as chamas do meu amor pelos isekais. Mushoku Tensei não é só uma história sobre um cara reencarnado em um mundo de fantasia. É sobre um cara que recebeu uma segunda chance de fazer algo melhor e se tornar a pessoa que ele nunca poderia ter sido, e que por acaso foi reencarnado em um mundo de fantasia. Nos mostrando que não importa quantos anos você tenha, nunca é tarde demais para fazer uma mudança em sua vida. Nunca é tarde demais para melhorar, e nunca é tarde demais para uma história de amadurecimento. E independente de todos os protagonistas fodões, poderes mágicos e até haréns intermináveis, assistir esse anime me fez pensar se era isso que um isekai sempre quis ser. Não apenas outra aventura em um outro tempo, em um outro mundo, mas talvez só outra chance de vida. E aí, gente, espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado ao Raycon por ser o nosso patrocinador. Pergunta, quanto tempo você passa todos os dias olhando para uma tela? Um montão. Bom, nesse caso, os fones de ouvido sem fio da Raycon pode ser a solução perfeita para você. Desde design, materiais de qualidade, ótimos preços e tudo isso entregando 6 horas de atividade na bateria com pareamento Bluetooth, graves potentes e tem mais. A Raycon tem muitos diferenciais e ela prioriza a experiência do cliente do começo ao fim. Eu adoro usar os produtos da Raycon porque dá pra ver que eles são de qualidade e são ótimos pra ouvir podcasts. Recentemente eu tô ouvindo um novo podcast bem legal chamado Trash Taste e ele é uma novidade que eu recomendo pra todo mundo. A Raycon oferece diferentes modelos de fones de ouvido premiums com uma variedade de cores e tamanhos e sem aqueles fios chatos que sempre embolam. A companhia foi fundada pela Ray J e artistas como Snoop Dogg e Mike Tyson são obcecados com a Raycon. E tem mais, além da garantia, eles também têm uma política de troca de 45 dias acima de tudo isso. Então, o que você tá esperando? Clica no link da descrição ou vai em buyraycon.com/giguk para 15% de desconto. É buyraycon.com/giguk para 15% no total. E com isso dito, eu agradeço também ao Alpha Sigma, Basel, Box, Dysfunctional Degenerate, Elifal, Aivido, Penny, Patchat e todo mundo do Patreon por me dar suporte neste mês. Pra onde é que o tempo foi, hein? Eu jurava que foi ontem que a nova temporada de animes acabou de começar e agora a temporada de primavera tá quase começando. Muitas pessoas têm me perguntado se eu vou fazer outra análise sazonal e muitas pessoas têm me perguntado se eu vou fazer outra stream sazonal onde eu transmito a minha reação com os novos animes que estão saindo e eu acho que eu vou fazer. Se você não sabia, sim, eu fiz essa stream na temporada passada, mas eu não tenho uma data definida até o momento. Então, se você quiser se atualizar, siga o meu Twitter ou siga minha Twitch em twitch.tv/giguk. E eu vou te falar. A próxima temporada de animes vai ter que se esforçar bastante, porque, meu amigo, essa temporada foi incrível. Enfim, gente, eu acho que será tudo. Sem mais delongas, eu sou o Giguk e eu te vejo na próxima!